Em um inverno gelado no sul do Brasil, algo fora do comum estava prestes a acontecer em Vale dos Pinheiros, o lugar conhecido como um dos mais frios do país. As montanhas estavam envoltas em uma névoa densa, típica das manhãs congelantes de outono, quando o inesperado tomou forma. Para os paramédicos do serviço de emergência local, o dia parecia ser apenas mais um. As rodas da ambulância sacudiam ritmicamente pelas estradas estreitas e sinuosas, enquanto o ar gelado invadia cada fresta do veículo, transformando o simples ato de respirar em pequenas nuvens de vapor. No inverno congelante, onde o ar parecia cristalizar cada sopro de vida em Vale dos Pinheiros, algo incomum uniu o humano e o selvagem de uma forma jamais imaginada. A névoa gelada daquele dia, tão espessa que parecia esconder segredos antigos da floresta, revelou não apenas a luta desesperada de uma mãe ursa por seu filhote, mas também a capacidade dos humanos de ultrapassarem suas próprias barreiras em nome da empatia e da compaixão. Ana e Lucas se tornaram parte de algo maior do que um simples resgate. A conexão silenciosa entre os paramédicos e a ursa ficou gravada não só em seus corações, mas também no imaginário de todos que ouviram a história. Vale dos Pinheiros, envolto em suas manhãs geladas e paisagens de tirar o fôlego, tornou-se mais do que um cenário. Transformou-se no palco de uma lição profunda sobre como, mesmo no frio mais intenso, o calor da solidariedade pode criar momentos que aquecem a alma para sempre. Ana, com seu casaco grosso e o rádio em mãos, verificava os detalhes de uma chamada aparentemente rotineira. Dona Helena, uma moradora da região, havia caído na cozinha e precisava de ajuda para se levantar. Era o tipo de emergência que eles já tinham atendido centenas de vezes, sem maiores surpresas. Enquanto isso, Lucas mantinha os olhos fixos na estrada traiçoeira. A geada da madrugada ainda cobria as curvas perigosas, e ele sabia que naquela época do ano, dirigir ali era um teste constante de habilidade e atenção. Os moradores locais conheciam bem os riscos, mas nada poderia preparar Ana e Lucas para o que estavam prestes a encontrar. Naquele dia, em meio ao frio cortante e à paisagem de pinheiros cobertos de gelo, algo extraordinário os esperava. Uma descoberta que desafiaria todas as suas expectativas e os faria questionar tudo o que pensavam saber sobre a natureza selvagem e a conexão entre o homem e os animais. A névoa da manhã espalhava-se pelo chão como um cobertor grosso, obrigando-os a dirigir mais devagar do que o habitual. Os faróis cortavam a névoa espessa, criando uma visibilidade limitada, reminiscente de um túnel. A floresta os cercava de ambos os lados. Pinheiros centenários se erguiam como sentinelas silenciosos sob a luz suave da manhã. A primeira dica de que algo estava errado surgiu quando, no feixe de luz dos faróis, uma sombra passou. A perna de Lucas instintivamente se moveu para o pedal do freio, mas nada poderia prepará-los para o que emergiu da névoa. Bem no meio da estrada estava um dos maiores ursos negros que eles já tinham visto na serra. A mão de Ana foi imediatamente para o rádio, pronta para relatar o perigo à vida selvagem. Mas algo a impediu. O urso se comportava de forma estranha. Qualquer outro urso teria corrido para a segurança da floresta ao avistar um carro se aproximando, mas este ficou parado, sua enorme figura bloqueando completamente o caminho. Os dedos de Lucas apertaram mais forte o volante. Algo está errado, ele sussurrou, expressando o que ambos sentiam. O urso balançava de um lado para o outro, sua cabeça movendo-se quase humanamente, expressando sofrimento. Ana, com 15 anos de experiência como paramédica nas montanhas, já tinha visto ursos antes. Eles já tinham presenciado de tudo, mas nunca algo assim. Nenhum urso parecia tentar se comunicar com humanos. Nenhum olhava para um veículo com uma expressão que só podia ser descrita como reconhecimento. O urso moveu-se novamente, indo lentamente em direção à janela do lado do motorista.
Seus movimentos eram cautelosos, quase suaves, apesar de seu enorme tamanho. Não havia agressividade. Não era um comportamento territorial. Era algo completamente diferente. Logo, o que estava diante deles desafiava tudo o que sabiam sobre animais selvagens. O enorme urso pressionou a pata contra o vidro da ambulância, deixando uma marca clara no vidro embaçado da manhã. Ele recuou alguns passos, depois avançou novamente, olhando para eles com algo que parecia um apelo. "Isso não é normal", Ana sussurrou, quase inaudível em meio ao som frenético de seus corações batendo. Todo o treinamento sobre segurança na vida selvagem dizia que ursos evitam contato com humanos, a menos que estejam ameaçados ou famintos. Mas este urso não exibia nenhum desses comportamentos. Pelo contrário, parecia desesperado por ajuda. De repente, o urso caminhou até a frente da ambulância, levantou-se sobre as patas traseiras e colocou ambas as patas no capô. O veículo afundou sob seu peso. Em seguida, ele deu alguns passos cautelosos em direção à floresta, virando-se para olhar para eles. Quando ninguém se moveu, o urso voltou e repetiu a ação. Cada vez que ele se dirigia para a floresta, seus movimentos ficavam mais persistentes. Ele queria que o seguissem. A mão de Lucas pairou sobre o rádio para chamar reforços do controle de animais ou até do Departamento de Conservação da Vida Selvagem. Mas Ana o impediu, tocando suavemente sua mão. 20 anos nas montanhas haviam ensinado-a a confiar em seus instintos, e agora todos eles gritavam que algo estava muito errado. O urso tornou-se cada vez mais insistente, andando de um lado para o outro entre a ambulância e a orla da floresta. Seus movimentos mostravam ansiedade crescente. Ele fazia sons baixos e lamurientos, tão diferentes dos rosnados ameaçadores que foram alertados a temer em treinamentos. Era quase como se estivesse suplicando. Finalmente, ele virou-se novamente para a floresta, caminhou alguns passos e olhou para trás, deixando claro: "Sigam-me." A decisão de segui-lo ia contra tudo o que haviam aprendido sobre segurança, mas, ainda assim, algo maior que o medo os impulsionava. O urso os guiava em ritmo constante, sempre mantendo distância suficiente para ser visto. Sua enorme figura movia-se com graça surpreendente entre as árvores, olhando constantemente para trás. 20 minutos depois, o urso parou subitamente, tenso, e olhou para eles. Em seus olhos havia lágrimas que brilhavam sob o pelo emaranhado. Com um som baixo e queixoso, ele conduziu-os a uma clareira. O que viram ali os assombraria para sempre. Embaixo de uma árvore caída, 3 filhotes de urso estavam estirados. 2 estavam mortos. O terceiro, mal respirando, arfava com esforço. O chão ao redor estava escuro de sangue e embalagens de comida espalhadas contavam uma história terrível. Latas amassadas, com bordas afiadas cobertas de sangue seco, indicavam que os filhotes haviam se ferido gravemente tentando acessar a comida. Algumas latas continham restos de líquido envenenado. A mãe ursa aproximou-se dos filhotes com cuidado, olhando para eles com uma dor tão profunda que tirava o fôlego. Seus olhos expressavam algo além do instinto animal. Era amor desesperado de uma mãe que fez o impossível. Buscou ajuda humana. Ana e Lucas, comovidos, sabiam que não podiam falhar. Pegaram seus kits médicos e começaram a tratar o filhote sobrevivente, enquanto a ursa, incrivelmente, afastava-se para deixá-los trabalhar. A fronteira entre o mundo dos humanos e dos animais havia se dissolvido completamente ali. A conexão era universal. O amor de uma mãe e sua tentativa desesperada de salvar seu filho. Mãe ursa ficou de guarda. Sua figura enorme simultaneamente defendia e implorava, enquanto os paramédicos lutavam para salvar seu último filhote sobrevivente. O tempo parecia ter parado nesta pequena clareira. A neblina os envolvia como um casulo protetor.
Os únicos sons eram a respiração irregular do filhote morrendo, os soluços silenciosos de sua mãe e os movimentos apressados dos paramédicos em ação. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente. O filhote estava desaparecendo rapidamente e eles não faziam ideia de quanto tempo havia se passado desde o início do envenenamento. As mãos de Ana corriam pelo armário de remédios, pegando tudo o que era necessário. Cada segundo agora contava. Devido ao envenenamento por anticongelante, os órgãos do ursinho estavam falhando. A perda de sangue, causada pelos cortes, agravava ainda mais a situação. Eles precisavam ser rápidos, mas também cautelosos. Um movimento errado poderia assustar a ursa, cuja confiança neles estava por um fio. Lucas acionou reforços pelo rádio, sua voz soando firme apesar da situação. Ele chamou o serviço de proteção da vida selvagem, veterinários, todos que poderiam ajudar, mas o hospital mais próximo estava a pelo menos 30 minutos de distância. O filhote não tinha esse tempo. Eles precisariam fazer o melhor com o que tinham ali. Ana começou a administrar o soro intravenoso, algo que ela nunca imaginou fazer em um ursinho. A ursa observava atentamente, seus olhos escuros acompanhando cada movimento. Quando o filhote choramingou ao sentir a picada da agulha, ela emitiu um som baixo, mas não se moveu. Era como se ela entendesse que estavam tentando ajudar, mesmo que o processo fosse doloroso. Lucas monitorava a respiração do filhote, enquanto Ana injetava fluidos e medicamentos. A neblina da manhã começou a se dissipar e os raios do sol atravessaram as árvores, iluminando o trabalho desesperado deles. A ursa permanecia por perto, ora observando os paramédicos, ora pressionando suavemente o nariz contra seus filhotes mortos. O momento mais crítico chegou quando o filhote começou a ter convulsões. Ana e Lucas trocaram olhares preocupados. Eles precisavam agir rapidamente, mas qualquer erro poderia ser fatal. Ana tomou uma decisão em fração de segundo, ajustando a dose do medicamento, rezando mentalmente para ter feito a escolha certa. A ursa, percebendo a crescente urgência, aproximou-se, sua enorme figura lançando uma sombra sobre os dois enquanto eles lutavam para salvar o filhote. Os minutos se arrastavam como horas. Cada momento era uma batalha contra o tempo e contra a própria natureza. A vida do filhote pendia na balança e seu destino estava nas mãos de duas pessoas que nunca imaginaram tentar salvar um ursinho no meio da floresta, sob os olhos atentos de sua mãe. Os primeiros sinais de esperança apareceram quando o sol nasceu sobre a clareira. A respiração do filhote começou a se estabilizar. Seu pequeno corpo lutava contra o veneno que havia matado seus irmãos. Quando a equipe de resgate finalmente chegou ao local, eles encontraram uma cena sem precedentes. 2 paramédicos e uma ursa trabalhando juntos para salvar vidas, quebrando todas as leis da natureza. Ana e Lucas deram um passo para trás, seus uniformes manchados de sujeira e sangue, enquanto os veterinários assumiam o trabalho. A ursa permaneceu calma, de alguma forma percebendo que aquele novo grupo de pessoas também estava ali para ajudar. Sua confiança, nascida do desespero, nunca vacilou. Horas depois, quando a equipe de resgate transportou cuidadosamente o filhote sobrevivente para tratamento adicional, a ursa fez algo que ambos os paramédicos jamais esqueceriam. O evento mudou não apenas as regras de comportamento, mas também levou ao desenvolvimento de novos currículos para equipes de emergência, focados em interações com a vida selvagem e as complexas relações entre humanos e o mundo natural. A clareira foi limpa, os resíduos perigosos foram removidos e novas medidas foram tomadas para proteger a vida selvagem e seus habitats. Mas a maior mudança ocorreu nos corações daqueles que estiveram lá naquele dia. Eles testemunharam algo extraordinário,
O momento em que as barreiras artificiais entre o mundo das pessoas e dos animais se dissolveram, deixando apenas uma compreensão universal de amor, desespero e o desejo de proteger os filhos. Naquela clareira na floresta, eles aprenderam que, às vezes, as criaturas mais selvagens sabem exatamente em quem podem confiar e que milagres podem acontecer se tivermos coragem suficiente para retribuir essa confiança. A cena daquele dia em Vale dos Pinheiros não apenas mudou a vida dos paramédicos, mas ecoou pela pequena comunidade local. Histórias sobre a mãe ursa, que desafiou todos os instintos naturais para salvar seu filhote, começaram a circular como uma espécie de lenda. Algumas pessoas diziam que ela ainda podia ser vista vagando pela floresta próxima, agora mais vigilante, mas sempre mantendo uma distância segura, como se reconhecesse o impacto que aquele encontro havia causado em seus salvadores. Os paramédicos Ana e Lucas, por sua vez, nunca mais foram os mesmos. Em cada nova missão, eles carregavam consigo uma sensação renovada de respeito pela natureza e um entendimento profundo de que o inesperado pode revelar as conexões mais genuínas e improváveis. No inverno seguinte, ao passar pela mesma estrada gelada, Lucas jurou ter visto algo na orla da floresta, um grande urso negro, observando em silêncio. Ele não conseguiu conter um sorriso, sentindo que aquela história ainda não havia terminado. Se você ficou emocionado com essa incrível história de sobrevivência, esperança e conexão inquebrável entre uma mãe e seus filhos, inscreva-se em nosso canal. Toda semana, contamos histórias verdadeiras e inspiradoras que demonstram a extraordinária ligação entre pessoas e animais. Clique no botão de inscrição para não perder outra história comovente de coragem, compaixão e momentos que nos lembram como é especial a nossa relação com a vida selvagem.